Vamos lá, hoje eu quero meditar com vocês em uma palavra que está aqui no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24, que diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Não é? Nós vamos hoje meditar nessa palavra aqui de Davi, naquilo que Davi traz aqui e o que ele nos ensina, o que nós podemos aprender com Davi. Hoje nós vamos meditar um pouco nessa palavra. Aqui o texto está falando em uma época que o povo de Israel, o exército de Israel, estava enfileirado para a batalha, para a guerra contra o exército dos filisteus. E o que acontece? Acontece que acontece que antes da batalha, a Bíblia fala que o povo de Israel, o exército de Israel estava em um monte, havia um grande vale, e do outro lado do vale havia um outro monte onde estava o exército dos filisteus. Entre os exércitos havia um vale, e eles desceriam ao vale para o combate. Porém, antes dos exércitos descerem, a Bíblia fala que um gigante, um homem muito grande, chamado Golias, ele desce sozinho ao vale. Ele era um filisteu e ele vai descer sozinho ao vale. Para quê? Para desafiar o exército de Israel. E ele diz assim: Olha, para que nós vamos matar esse monte de gente? Vamos fazer o seguinte: desça um homem, um só, do exército de Israel para me enfrentar. E ele vai lutar contra mim. E aquele que vencer essa luta, que vencer essa batalha entre eu e ele, o outro, o perdedor, o exército se renderá. O exército daquele que for perdedor se renderá àquele que ganhar. E assim nós não precisamos matar todo mundo. E aquele homem, ele vai e ele começa a afrontar o exército de Israel. Só que ele era um homem muito grande. Ele era um gigante de quase 3 metros de altura, um homem muito forte, preparado na guerra. O exército de Israel, os soldados de Israel, quando olharam para aquele homem, quando olharam para Golias, para aquele gigante, eles temeram a Golias. Eles olhavam para Golias e olhavam para si e percebiam que eles eram mais fracos do que Golias. Percebiam que eles não podiam ganhar no braço com Golias. Percebiam que eles não podiam fazer nada contra Golias. E por isso eles temeram. E o temor foi tão grande e a vergonha já estava tanta que a Bíblia nos fala que aquele homem ficou por 40 dias afrontando, todos os dias ele descia, todos os dias ele afrontava o exército de Israel, esperando que um homem ali se levantasse e pudesse lutar contra ele. Mas ninguém se levantava. Como nós lemos aqui, todos estavam com medo dele, estavam temendo a ele. Um dia, não é? Davi é chamado pelo seu pai. Davi ainda era um moço que cuidava dos rebanhos do seu pai. Ele não era um soldado. Os seus irmãos, que eram mais velhos do que ele, sim, eram soldados. E eles estavam lá, no meio da batalha. O seu pai então chama Davi e pede para que Davi possa levar alguns grãos, alguma comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Afinal, já faziam 40 dias pelo menos que eles estavam lá naquele campo de batalha sem lutar, mas estavam lá. E Davi vai levar agora essa comida lá. Quando Davi vai chegando lá no campo de batalha, quando Davi vai chegando lá naquele lugar, ele ouve a afronta daquele gigante. Ele ouve aquele gigante zombando do povo de Israel. Ele ouve aquele gigante zombando do exército de Israel. E ele, sem entender, ele vai perguntar para as pessoas que estão lá, para os homens que estão lá, o que está acontecendo. E eles começam a explicar para Davi. Davi, esse homem está vindo todos os dias aqui. E ele está afrontando o exército, esperando que um homem vá lutar contra ele.
O rei, aqui, o rei de Israel, prometeu que se alguém descer lá, se tiver um homem que descer lá e vencer ele, esse homem se casará com a filha do rei. Esse homem terá sua casa isenta de impostos. Olha só, ele será honrado. Davi, quando escutou aquela palavra, Davi não acreditou naquilo que estava acontecendo. Davi ouviu tudo aquilo e não acreditou naquilo. E ele pergunta de novo, mas o que é isso que está acontecendo? E falam para ele novamente, repetindo as mesmas palavras. E Davi então vai falar assim, mas espera aí, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Aonde todo mundo ali estava vendo um problema, Davi agora vê uma oportunidade. E Davi, ele fica pasmado, Davi, ele fica, de uma certa forma, intrigado, porque ele sabia do poder que havia na aliança entre Deus e Israel. Todo o exército estava lá, aquele exército era o exército de Israel, era o povo que tinha aliança com Deus, era o povo que caminhava com Deus, mas porque eles não compreendiam sobre a aliança, porque eles não entendiam a aliança, eles temiam o inimigo. Davi não. Davi, quando viu o gigante, ele viu o mesmo gigante que todo mundo estava vendo. Ele viu o mesmo homem que todo mundo estava vendo. Todos os soldados viram o mesmo homem que Davi viu. Só que todo mundo viu aquele homem como sendo um grande inimigo mais forte do que eles. Davi não. Davi, quando olhou para aquele gigante, ele viu um homem que não tinha aliança com Deus. Um homem que não tinha compromisso com Deus, não tinha aliança. E se ele não tinha aliança com Deus, Davi tinha aliança com Deus. Se Golias não tinha, Davi tinha. E Davi sabia que isso faria toda a diferença. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de compromisso. Se você tem uma aliança com Deus, Deus tem compromisso com você. Se você tem uma aliança com Deus, Deus também tem uma aliança com você. E Deus cumpre a sua aliança. Quando você crê na palavra de Deus, quando você crê na promessa de Deus, como Davi creu, o que Davi declara? Quem é esse incircunciso? A circuncisão era a marca da aliança que Deus tinha dado a Abraão. Deus falou para Abraão, quando firmou uma aliança com Abraão e com a sua descendência, que todo homem, não é, todo homem nascido da descendência de Abraão teria que ser circuncidado, ou seja, o seu prepúcio, né, teria que ser cortado ainda ali quando menino. E esse homem que era marcado, essa marca era o símbolo da aliança entre Deus e a descendência de Abraão. Davi, quando olhou para aquele gigante, Davi viu um homem que não tinha aliança, ele não fazia parte da aliança de Deus. E ele olhou para ele e ele sabia que ele tinha aliança com Deus. E se ele tinha aliança com Deus, ele era guardado, ele era protegido. Ele era, como a Bíblia diz, como a menina dos olhos do Senhor, que ninguém tocaria nele. Irmãos, na aliança com Deus, Deus ele tem o propósito, Deus ele tem a promessa, Deus ele tem o chamamento à aliança, Deus ele tem os termos da aliança, e nós temos a obediência e nós temos a fé, nós temos que crer e nós temos que obedecer aquilo que está sendo proposto no termo da aliança. E o termo da aliança diz que se nós crermos naquilo que Deus fala conosco, Deus cumpre na nossa vida. O papel de Deus é fazer, o papel de Deus é cumprir com a palavra dele. E o nosso papel nessa aliança é crer na palavra de Deus. Davi creu na palavra de Deus, Davi creu na aliança, Davi sabia que aquela marca que foi feita no corpo dele não era uma marca qualquer, aquela circuncisão que foi feita em Davi não era uma circuncisão qualquer, mas era a marca de alguém que tinha aliança com Deus. E por isso, quando ele ouve a mesma coisa que todo mundo estava ouvindo, todo mundo viu um problema, mas Davi, por causa da aliança com Deus, ele viu uma oportunidade. E ele viu a oportunidade de casar com a filha do rei. Ele viu a oportunidade de ver a sua família isenta de imposto. Ele viu a oportunidade de ser honrado. E ele viu a oportunidade de derrubar o inimigo do povo de Deus ali naquele lugar. Deus cumpriu com a aliança. Davi, ele foi e partiu para cima do gigante. Davi correu para cima do gigante.
O gigante amaldiçoou Davi. O gigante blasfemou contra Davi. O gigante também correu contra Davi. Mas deixa eu falar, Davi ele não foi na força do seu braço. Todo mundo viu Davi correr para cima do gigante, mas Davi sabia que era Deus que derrotaria aquele gigante ali através dele. Que enquanto Davi tinha aliança com Deus, enquanto Davi tinha confiança em Deus, Deus guardaria a vida de Davi, e não só guardaria a vida de Davi, como também derrubaria todos os inimigos de Davi, porque fazia parte da promessa. A promessa é que Deus abençoaria os que abençoassem a Abraão e a sua descendência, e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem a Abraão e a sua descendência. Então, irmãos, Davi creu na palavra de Deus. Davi sabia da aliança de Deus com o povo de Israel, com aquela nação. E isso deu a vitória. Davi correu para cima do gigante, pegou a sua funda, jogou uma pedra, a pedra derruba Golias. Quando Golias cai ali por causa daquela pedrada, Davi vai, pega a espada de Golias e corta a cabeça daquele gigante. Para todo mundo que estava olhando ali, foi Davi que fez aquela vitória, foi Davi que conquistou, foi Davi que derrubou o gigante. Mas Davi sabia que quem tinha dado aquela vitória para Davi era Deus. Davi tinha plena convicção que ele era um instrumento nas mãos de Deus. Ele sabia da aliança que ele tinha com Deus e que Deus tinha com ele, e por isso ele era guardado e por isso ele era protegido. Você também tem uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, através do sangue, a nova aliança. Você que já aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que já entregou a sua vida para Ele, você tem uma aliança com Cristo, você tem uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Ele é o mediador dessa nova aliança que foi feita através do sangue da nova aliança, o sangue de Jesus Cristo, não é? Quando nós participamos da ceia, quando nós participamos ali do pão e do cálice, como está escrito lá no livro de 1 Coríntios, fala que aquele cálice, não é, simboliza o sangue da nova aliança. É a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança com Cristo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, Ele abençoa aqueles que nos abençoam, e Deus é contra aqueles que se levantam contra nós. Quando nós sabemos, entendemos e cremos na aliança com Deus, nós sabemos que nós somos abençoados. Nós sabemos que nós vamos caminhar e nós vamos prosperar. A nossa parte na aliança é crer, obedecer, viver uma vida digna diante de Deus. E a parte de Deus na aliança é cumprir com as promessas, é cumprir com os termos dessa aliança, é cumprir com o juramento do Senhor. Que você possa entender que você tem uma aliança com Deus, se verdadeiramente você entregou a sua vida para Jesus. E se você entregou a sua vida para Jesus, Ele já marcou o teu coração. Ele circuncidou, não como o povo de Israel que era circuncidado na carne, ali no prepúcio. Não, mas Ele circuncidou o teu coração através do Espírito Santo. E essa marca espiritual te garante proteção. Essa marca espiritual te garante bênção na tua vida, se é que você crê, porque o papel nosso nessa aliança, veja, nós não podemos oferecer nada para Deus, nada que vai surpreender a Deus. O que nós podemos fazer é obedecer, é crer, é ter fé em Deus, e a fé que nós temos em Deus, ela nos garante salvação, vitória e bênção nas nossas vidas. Ela nos garante um Deus que é galardoador para aqueles que buscam a face dele. Que você possa ter isso no teu coração e na tua mente, e você possa caminhar através da aliança de Deus com você. Em nome de Jesus, que você seja abençoado e que você creia que Deus tem uma aliança com você. E quando você crê nisso, você não vai ser mais amedrontado, você não vai viver com medo do inimigo, mas você vai se levantar como um guerreiro do Senhor e você vai vencer, porque Deus é com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.